Boa tarde a todos, ouvintes da Maria Rosa FM. É com enorme satisfação que estamos mais uma vez na tarde de sábado para apresentarmos o nosso programa Horizontes Espíritas. Programa esse que é apresentado pela Rádio Maria Rosa FM, também fica disponível nas mídias dos centros espíritas, tá certo? Aqui basicamente no Sena, que nós gravamos, fazemos esse programa aqui também para as mídias sociais, tá certo? E esse programa que vai ao ar todos os sábados às 13 horas, que é levado ao ar, a cabo, né, pelas Casas Espíritas de Curitibanos, pela Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e pelo Centro Espírita da Alvorada, através da Nica, do João, que hoje está ausente por compromissos, tá certo? Do Vitor, e com a nossa participação. Então, nós cumprimentamos todos os ouvintes, Maria Rosa. Também, claro que é extremamente importante o nosso técnico que coloca esse programa ao ar, o Sérgio, lá da Maria Rosa, tá certo? Aqui da Maria Rosa, desculpe, não de lá, daqui da Maria Rosa, que coloca ao ar esse programa para nós. Então, uma boa tarde a todos e um ótimo programa para todos nós. Então, eu quero também dar o meu boa tarde a todos que estão ligados conosco aí na Rádio Maria Rosa. Boa tarde ao nosso amigo Sérgio. E boa tarde, né? Um abraço especial para os meus queridos amigos Paulo, Nica, né? O João, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente. Também saudar aí todos que estão ligados conosco através das mídias do Centro Espírita Nova Alvorada, né? Canal do YouTube. E lembrando que aqueles que estão ouvindo e que pegarem o programa aqui, às vezes pela metade, com o tempo já transcorrido na rádio, se quiserem, podem pesquisar no YouTube do Centro Espírita Nova Alvorada, que lá se encontra as gravações disponíveis dos programas. Então, quem quiser, há bastante acervo já lá à disposição para que possa ouvir, que possa ter acesso ao que a gente já discorreu aí nos últimos anos. Também quero aproveitar que o João sempre lembra, né, que o Centro Espírita Nova Alvorada está localizado em Curitibanos, entre as avenidas Teodoro Agostini e Duque de Caxias, né, ali perto do Colégio 11 de Julho, né, na Rove, Tratores ali, e a programação está disponível no Facebook, sendo que na segunda-feira é a data que se encontra aberto ao público para as palestras, atendimento fraterno, às 7h30 da noite da segunda-feira, e também aos sábados, com as atividades de estudo à tarde, e também com o estudo do Evangelho, passe às 18 horas, né? Então, um abraço a todos e que tenhamos um excelente programa na tarde de hoje. Nica, agora você que teve um pequeno probleminha aí com a sua rede, com o seu sinal, por isso que você não foi a primeira hoje. Tá, Tá certo. Hoje mas como eu sou minoria, eu compreendo. Compreendo a preferência e às vezes. Então, boa tarde a todos, aos meus colegas de programa, Paulo e Vitor. O João hoje não vai estar conosco, mas com certeza no próximo estaremos os 4 novamente. E como o Vitor bem falou, desejando a todos que sempre nos assistem e nos ouvem, que se caso queiram, né, está disponível nas redes sociais também a gravação do nosso programa. Agradecendo as nossas casas, Casa dos Humildes e Nova Alvorada, que nos dá a oportunidade de falarmos um pouquinho a respeito da doutrina espírita. E, como sempre, nos colocamos à disposição, caso alguém queira que falemos algum tema à luz da doutrina, é só entrar em contato com alguém das nossas casas, ou com o Sérgio na Maria Rosa, que com certeza ele nos passará o recado. Também desejando tudo de bom para o Sérgio, né, que nos acompanha há bastante tempo, nos dá guarida na Maria Rosa. E a rádio, que também dá essa oportunidade de trazermos um pouquinho do conhecimento da doutrina e o quanto nós podemos nos melhorar com ela, né?
Então, mais uma vez, agradecendo a todos e que tenhamos uma tarde muito produtiva. Perfeito. Então, nós vamos hoje, então, o nosso programa será conduzido, né? Voltamos, então, ao livro, né? Amanhecer de uma Nova Era. Estamos no capítulo 3, Planejamento de Atividades Espirituais. Esse livro que é Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá certo? Então, hoje a leitura então fica a cargo da Nica e do Vitor, tá certo? Então, Nica, você inicia então o capítulo, depois o Vitor, aí fazemos os comentários, e aí o Vitor conclui a parte desse capítulo na leitura e nós fazemos os comentários também. Então, Nica, palavra contigo novamente. Então, nós estamos no capítulo 3, Planejamento de Atividades Espirituais. A seguir, o amigo Hildebrando leu uma lista de nomes para a formação das respectivas equipes que se deveriam reunir. Logo depois, em outras salas do edifício, a fim de serem discutidos os planos de atividade a serem desenvolvidas e os lugares onde deveriam ser executadas. Surpreendido e sinceramente agradecido ao Senhor Jesus, fomos citado e convidado a apresentar-nos no local próprio, com mais outros 4 amigos que foram espiritistas na Terra e conhecidos nossos que nos permitiram participar das suas experiências caritativas, algumas das quais narramos em obras anteriores. Com imensa alegria pude abraçar o venerando José Pititinga, trabalhador incansável do Evangelho, que, bondoso e gentil, demonstrou muito júbilo pelo nosso reencontro. Igualmente, reencontramos o missionário meu Deus, não vou conseguir Sacramentano. dizer. Muito obrigada. Isso. Eurípides Barçanufo, cuja harmonia interior cativante nos mimetizava de equilíbrio e de paz, evocando, no breve momento, realizações que desenvolvemos juntos à época não muito distante. Também, emocionadamente, estava o nosso pequeno grupo, em nosso pequeno grupo, o nobre servidor mestre Nazareno, ex-anceniano Jesus Gonçalves, cuja experiência evolutiva decorrente das conquistas ao longo das reencarnações concedera-lhe a nobreza moral de que desfrutava. Sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionava o labor, tínhamos o grupo organizado dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada. Ao chegar, o honorável mentor, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela de imaculada brancura, que se encontrava presa à parede no fundo da sala, explicou-nos. As cenas que veremos estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita, que é um dos móveis da nossa próxima visita e atividade no planeta querido. De imediato silenciou, a fim de que pudéssemos observar a movimentação espiritual da casa dedicada à divulgação e vivência do Espiritismo. Tratava-se de uma noite de exposição da codificação espírita, e, naquele momento, o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Podemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva dos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. Aqui, vou fazer uma parte, né, que nós já falamos várias vezes a respeito disso, mas não custa fazer um reforço, né? A partir do momento em que nós entramos dentro de qualquer casa de oração, nós já estamos recebendo o que ele chama aqui de socorro bioenergético, que é a troca de energias fluídicas, espirituais e
anímicas, né, que já vão sendo, já é feita essa transfusão de energia, que se estivermos receptivos, nós já estamos colocando em equilíbrio os nossos centros de força e também estamos iniciando os atendimentos de qualquer problema ou qualquer dúvida que tenhamos com relação à nossa existência, às vezes problemas pessoais, às vezes problemas de saúde. Então, a partir do momento em que nós entramos na casa de oração, nós já estamos recebendo essa energia e um atendimento espiritual, como nós chamamos nas casas espíritas. E aqui, quando ele fala, podemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, que os trabalhadores também de qualquer casa de oração mais séria e que realmente conduza com amor, caridade o trabalho que faz, existem equipes que estão ali nos dando guarida, né? Claro que não só dentro da casa, mas digamos que em momentos de trabalho efetivo na seara humana e encarnada, nós estamos recebendo a ajuda dessas equipes, dos mentores da casa, dos trabalhadores espirituais. Então, aqui é a prova de que a espiritualidade nunca nos abandona, né? Sempre está nos dando o atendimento necessário. As câmeras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhadores. A unção que a todos denominava produzia uma vibração de alta potência que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz que caíam sobre todos, penetrando-os, enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam os seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Bonito isso, né? E é exatamente isso que acontece. É a energia que vai tomando conta do ambiente e sendo recebida pelos espíritos encarnados e desencarnados que precisam fazer esse equilíbrio. Uma jovem em lamentável processo depressivo que se mantivera imersa na própria angústia enquanto era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar a psicosfera ambiente que se fazia muito sutil, pareceu despertar do torpor que a magnetizava e deixou-se dominar pelas lágrimas sem qualquer desespero, qual se fora uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passavam-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que lhe desencadearia o tormento psicológico mais tarde, conforme ocorreu, também decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E, nesse evocar nas lembranças, recordou-se da mãezinha, com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora radiosa acercou-se-lhe e beijou-a ternamente, balbuciando palavras de ânimo e de encorajamento para ela captar com estímulos abençoados. De encorajamento que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes na sala de largas proporções e que se encontrava a postos, passou a aplicar-lhe terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo irado que se sentiu vencido nos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia, havia sido ela
conduzida ao centro espírita por uma familiar devotada, dando-se então conta de que ele iria suceder, e ao contato das energias saturadas de vigor e de paz, foi lentamente diminuindo o pranto e escutando a voz intracraniana da abnegada mãezinha, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresentava sob os dois aspectos, psicológico e obsessivo. Aqui também muito interessante essa descrição, porque a gente tem a percepção exata de como nós podemos ficarmos receptivos a toda essa energia e essa ajuda espiritual que nos é oferecida em todos os momentos da nossa existência. Quando fala aqui que a mãe aproxima e ela começa a lembrar da infância, dos momentos que ela viveu com a mãe, de momentos felizes, né? E que tira ela daquele torpor, da tristeza imensa que ela tem sentido. Então, isso é o sinal de que ela começou a ser receptiva a toda essa energia e ela está se permitindo ser intuída, não pelo espírito obsessor, que também precisa de ajuda, né? Ele está ali porque achou o padrão vibratório suficiente para que permitisse que ele intuísse ela, inclusive com relação ao suicídio, mas também da energia boa. Aqui também tem, na descrição, quando inicia a tratativa para conseguir levar ela para algum lugar onde ela receba ajuda. E no final, claro, ele coloca, né, que agora encontraria, olha que interessante, ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresenta sobre os dois aspectos. O aspecto psicológico, que vai precisar, com certeza, do tratamento humano, do tratamento físico, e o obsessivo, que será tratado pelo tratamento espiritual, pela ajuda espiritual que ela está recebendo e que ela se permitiu aceitar essa ajuda. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficara suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurava timidamente: "Não sei o que se passou há pouco, somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nos meses últimos. Tive a sensação de rever minha mãe e de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia muito tempo." A descrição perfeita, né? Ato contínuo, segurou a mão da prima num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: "Jesus ouviu-nos as rogativas e você está sendo abençoada pela oportunidade de refazimento." Após uma pequena pausa, concluiu: "Isso, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapia espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com o seu estado depressivo e certamente planeja
arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com o esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar, e o fará com mais força e revolta. A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus na minha vida. Necessito vencer esse mal que me toma e viver a fim de poder ser útil a mim mesma e à humanidade. Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida companheira anuiu de boa mente, arrematando: tudo que estiver ao meu alcance dedico a você, mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão dos seus compromissos para com a vida. Mãos dadas, afastaram-se da sala espiritualmente amparadas pela genitora da paciente. Percebi todos que acompanhávamos a ocorrência, percebi que todos que acompanhávamos a ocorrência estávamos com os olhos marejados de lágrimas. Observávamos os frequentadores de saída, duas senhoras conversando animadas, uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa. E confesso que não pude acompanhar seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento da dona fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema? Portanto, ultimamente anda desarrumada, quieta? E enquanto se permitia a maledicência, atraiu antigo comparsa desencarnado que a explorava psiquicamente e que ficara retido nas barreiras de entrada do salão doutrinário. A outra, serena e gentil, respondeu: penso diferente de você. Não posso entender como uma palestra rica de otimismo e de diretrizes formosas para a nossa felicidade em um período de 45 minutos apenas possa parecer-nos cansativa e tediosa. Lamento não haver sido mais demorada, porquanto estava aplicando os ensinamentos em minha conduta e descobrindo determinadas falhas emocionais que procurei corrigir a partir de agora, que procurarei corrigir a partir de agora. Quanto a dona fulana, estou informada de que seu esposo desencarnou de maneira trágica em cruel acidente há menos de um mês, e que ela se comporta com nobreza de uma verdadeira espírita, embora encontrando-se despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. É natural, portanto, que se encontre triste, e não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo-a em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, as suas surpresas e a maneira de as enfrentar, superando os cuidados superficiais que tanto merecem nossa atenção. Sentindo-se desencorajada da insensatez, mais pertinaz na crítica, arrematou: ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é o seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto. A amiga, que não desejava discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultaram-nos
entender como mensagens do bem encontram guarida nos ouvidos de acordo com seus interesses e compromissos morais. Nesse momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente e com jovialidade, inspirado pelo seu mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um enquanto a sala se esvaziava. Muito interessante também esse último relato e a última parte da minha parte do texto, é a colocação de como a influência espiritual é rápida e como ela vem conforme o que falamos e agimos, né? Então, quando a moça saiu reclamando que a palestra tinha sido muito longa e que ela, de uma parte em diante, ela deixou de prestar atenção no palestrante e começou a prestar atenção na pessoa que estava ali ou nas pessoas que estavam ali. E aí a sua cabecinha já começou. Então, mesmo o companheiro desencarnado que acabava passando orientações para ela ter ficado do lado de fora da casa, como descreve ali, através do pensamento e da baixa do padrão vibratório dela, ela começou a deixar de prestar atenção na palestra, mas aí é a prova cabal nos dois casos, né? Tanto na menina que recebeu ajuda, quanto nessa mulher que fez esses comentários não muito felizes, é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Então, quando ela se pôs em posição de escutar o que estava sendo dito, ela conseguiu captar pelo menos um pouco da mensagem. Quando ela se cansou e baixou o padrão vibratório, foi automático a forma dela se distrair, infelizmente, fazendo comparativos das pessoas que ali estavam. Quando ela coloca para a moça, ocorre que você sempre tem uma desculpa para tudo, né? Esse é o seu mal, pois que sinto que você é uma espírita demais para o meu rosto, né? Então, o que ela colocou? Que você só fala coisas boas ou tenta justificar o que as pessoas passam e o que as pessoas sentem, como estão vivendo, e não faz nenhum comentário maldoso. Até porque, a partir do momento que nós temos o conhecimento do quanto isso pode ser prejudicial, não só principalmente a pessoa que fez o comentário, nós procuraríamos pensarmos antes de falar e antes de agir. Então, mais uma vez reforçando, nós estamos passando pela transição planetária, mas a principal transição é a pessoal, para que nós possamos ir mudando, começando pelo círculo que nós fazemos parte, e depois, com certeza, levando a energia boa, a energia salutar a todos os lugares onde há necessidade. Então, muito esclarecedor o texto em duas esferas, no recebimento e na receptividade de energias boas para equilíbrio e para conseguirmos nos melhorar, e também, infelizmente, o recebimento logo em seguida, após ter escutado uma palestra muito boa, né, e também ter recebido os fluidos bons que as casas de oração nos fornecem, e daí baixa o padrão vibratório fazendo um comentário. E a aproximação rápida, tanto de uma situação quanto de outra, de espíritos salutares e de espíritos que estão precisando de ajuda, como o encarnado está no momento que permite que esses espíritos se aproximem. Vitor, com a palavra. Oi, obrigado, Paulo. Perfeita, né, a análise da Nica, e
essa exposição que ela trouxe ali, dessa primeira parte desse capítulo, retrata bem aquilo que a gente conhece do dia a dia dos trabalhos de uma casa espírita, né? E muito interessante, assim, né, essas situações trazidas, e como a Nica bem resumiu agora no final, né? Tanto a questão da assistência que se dá pela espiritualidade, com os fluidos e com os passes, o atendimento das equipes dos irmãos desencarnados, quanto à presença, né, dos nossos irmãos encarnados e de como cada um reage e age dentro e como cada um se comporta e como que cada um internaliza ou não aquilo que ali ouve, assiste, enfim, testemunha, né? É muito particular, né? Mas falando assim da questão do planejamento espiritual, né, das atividades, como como é importante saber que a gente sempre está bem assistido, né, pelas equipes. Você vê ser alvo, ser objeto da análise de uma equipe tão renomada de trabalhadores quanto essa que foi divulgada ali no começo do livro, né? O Bezerra, Eurípides, né? E o outro irmão e Manuel Filomeno Miranda, enfim, e está sendo objeto de estudo, de análise, de acompanhamento, assistência, né? E isso a gente acredita, entende e aprende, né? Que as casas espíritas têm essa assistência e demais locais, né, onde há a presença do Evangelho de Jesus, todos são bem assistidos e lá tem seus trabalhadores, né, desempenhando importantes e relevantes atividades para aqueles encarnados que lá se encontram. Então, o desafio está em nós encarnados ter essa maturidade, essa educação, essa consciência de valorizar aquela oportunidade ao máximo e tentar extrair tudo que há de bom, de conhecimento, de fluidos, de assistência e trazer para o nosso interior, né? Que como a Nica bem colocou, né? A gente enfatiza muito aqui no programa a questão da transição planetária que nós estamos vivendo, mas a transição mais importante para cada um é a sua transição pessoal, né? Então, se nós de fato conseguirmos avançar humildemente, mesmo com dificuldade, de compreensão, de dedicação, de disciplina, mas com boa vontade, que é aquilo que o Cristo pede, né? A gente vai subindo os degraus e vai evoluindo. Mas a gente percebe que até muitas vezes nós mesmos também, né, temos dificuldade e às vezes a gente estaciona e fica viciado em algumas condutas, né? E quando se vê, tá fazendo que nem a irmã ali, que equivocadamente já estava comentando a vida alheia e mesmo saindo ali da casa espírita, né? E então é desafiador e é como a Nica também frisou também, é muito fácil, a gente é muito suscetível, muito vulnerável, ainda mais se a gente não tem uma vida muito dedicada na oração, no bem, numa disciplina, a gente é muito vulnerável e suscetível a uma influência equivocada, né? Então, bom, aquela frase, orar e vigiar, realmente ela precisa ser por nós vivida, não é fácil, muitas vezes, em virtude do envolvimento que a gente tem com as dificuldades do dia a dia, né, que a maioria das vezes são dificuldades ligadas às questões materiais, que são importantes também, mas a gente acaba não priorizando o nosso alimento espiritual, o nosso fortalecimento, engajamento nas atividades que realmente têm que ser prioritárias na nossa vida, que é aquilo que o Cristo ensina, que é a edificação do reino de Deus dentro de cada um de nós, né? E que isso só vai se dar com muita oração, reflexão, com muita vontade
E a gente vê que a espiritualidade amiga sempre está à disposição e sempre está tentando ajudar e agregar. Então, depende muito de nós, né? E então, que a gente, com esses exemplos e com esse conhecimento que o livro nos traz, que a gente consiga despertar mais a nossa consciência para que a gente fique menos inconsciente, adormecidos, e mais conscientes para que a gente aproveite ao máximo e também não só aproveite, mas a gente tenha coragem de agregar, né, na vida daqueles que nos cercam, com exemplos, bons exemplos, né, e humildemente agregando nas atividades que a gente possa se envolver, nas atividades do bem. Perfeito. Eu vou fazer as minhas considerações aqui também sobre essa primeira parte, lida pela Nica, comentada já pela Nica e pelo Vitor, e algumas vão coincidir nos comentários aqui, vai ser repetitivo, mas eu quero reforçar. Então, eu escolhi alguns pontos aqui. Então, o primeiro ponto, que é grupo de espíritos já conhecidos. O que quer dizer isso que o Manuel Filomeno diz que tem um grupo de espíritos já conhecidos? É que nós formamos uma família espiritual enorme. Uma vez contatados esses aqui numa encarnação, eles vão pertencer para sempre para a nossa família espiritual, tá certo? A nossa família espiritual só tem uma direção: crescer, crescer, crescer e cada vez mais crescer, tá certo? Então, todo aquele que nós tivemos o contato, mesmo que fortuito, é um membro da nossa família espiritual, tá certo? Claro que aqueles que participaram da nossa família consanguínea, do nosso trabalho, da nossa a época que nós frequentamos os bancos escolares, são muito mais próximos, tá certo? Do que aquele que nós encontramos uma ou duas vezes fortuitamente, tá certo? Então, isso que é importante, a nossa família espiritual sempre crescerá. Aí ele fala outra coisa, projeções de imagem, fala as câmeras, ou seja, não diz quantas, ou seja, é outra coisa, é outra tecnologia que nós temos no plano espiritual que focaliza tudo. Então, existiam inúmeras câmeras focalizando cada situação, que nós vamos ver no decorrer as situações que foram observadas ali, tá certo? E tudo isso foi registrado no plano espiritual. Então, tudo isso foi registrado, tudo isso foi planejado, conduzido, tá certo? Aí ele coloca a inspiração dos mentores, ou seja, os mentores da Cava estavam inspirando o orador que estava palestrando, tá certo? Então, nós sempre que estamos numa casa espírita, todos estamos amparados pela inspiração, pela intuição. Seja quem está proferindo a palestra, seja quem está assistindo a palestra, também está sendo intuído. E nós vamos ver um exemplo muito que eu vou citar aqui, as duas intuições, a intuição para o lado ruim e a intuição para o lado bom, tá certo? Que já foi abordado aqui, eu vou voltar a reforçar isso daí, tá certo? Então, essa inspiração, essa intuição, como disse a Nica, está presente em todos que estão numa casa de oração. Aí, outra questão, a questão da energização do ambiente. Fascículos de luz caíam, derramavam durante a prece. Ou seja, é durante a questão da prece que aonde as energias se intensificam tanto que todo mundo consegue sentir e ver. Alguns veem, né? Outros não, só sentem, tá certo? Essa energização, essa fluidificação do ambiente dentro de um ambiente preparado, adequado para essa questão. Outro ponto, a segunda esposa, né, que foi a madrasta da menina, ela veio para falhar, para maltratar a menina? Não, não veio, mas falhou com a menina. Quem vem ser madrasta, padrasto, tem muito mais obrigação que está assumindo o compromisso de alguém que não pôde terminar por ter retornado à parte espiritual. Então, tem que ter muita atenção, muito mais carinho. Tá? E essa madrasta, infelizmente, falhou com a menina, maltratou-a, tá certo? E nós sabemos que ninguém vem aqui para maltratar ninguém, tá certo? Vem com a prova difícil de encontrar um oponente, às vezes, né, de vidas passadas, mas para resgatar isso,
Então, essa madrasta falhou com a garotinha de 4 anos de idade que ficou órfã, tá certo? Então, esse é outro ponto extremamente importante que nós devemos pegar. Paulo, só um pouquinho, muito bem, bem colocado isso. E, e acho que, dando mais uma reforçada, né, o compromisso da maternidade, ele pode vir até nós sem a concepção, né? Então, a responsabilidade, como você falou, de alguém que assume esse cargo em detrimento a outra mãe, a responsabilidade é dobrada. E com certeza não foi por acaso que as duas se reencontraram, né? Então, ela realmente não conseguiu vencer o que provavelmente estava na programação reencarnatória dela. Né? Perfeito, é isso mesmo, Nica. Eu quis dar ênfase a isso, que realmente é um trabalho dobrado, como você disse, Nica, tá certo? Tem que se redobrar realmente, padrastos e madrastas tem que redobrar a questão que estão assumindo uma responsabilidade, né, de continuidade daquela tarefa que não foi possível ser cumprida pela pai ou mãe original, tá certo? E essa informação é tão importante que vocês estão colocando, né? Porque boa parte da parcela da sociedade, da comunidade, desconhece, assim, né? Muito, ou não é que desconhece, mas não faz ideia da importância que isso tem, né? O encargo assumido, né? Porque a gente vê, assim, no dia a dia que as famílias se constituem, mas daí, infelizmente, elas se separam. E daí, enfim, mães, pais solteiros acabam divorciados, né? Acabam encontrando outros parceiros, assim, que se unem especificamente só por um interesse de prazer mútuo ali, né? E não tem ideia da responsabilidade que advém assumir a família que está junto daquela pessoa que você se relaciona. Infelizmente, né, Vitor e Paulo, a percepção é da família consanguínea. Né? As pessoas, infelizmente, já melhorou muito, né, muito, muito, mas as pessoas ainda acham que há uma diferença entre o amor consanguíneo de um amor sem ser do nosso sangue. É um ponto bem importante. Nós não conseguimos, em alguns momentos, nós e outras pessoas não conseguimos mensurar que o amor ele é possível fora da nossa família, né? E Jesus ensinou, né? Se fosse assim, não existiriam casais, né? Porque mas essa necessidade de nós também irmos amadurecendo esse amor incondicional, e acho que aqui também uma parte, né? As pessoas que são pais e mães pelo viés da adoção, você não vai amar. O Paulo sabe muito bem disso, porque passa pelas duas situações, né, Paulo? Você tem as duas situações. O Paulo é pai adotivo, o Paulo e a Carmen, pais adotivos e pais biológicos. E não existe diferença de amor quando você realmente se coloca na posição necessária para a condução desse espírito, né? Perfeito. Muito importante. Exatamente. Então, como diz a Nica, a responsabilidade é dobrada, é o dobro, tem que se desdobrar mesmo, tá certo? Outro ponto que Manuel Filomeno Miranda fala assim, energia saturada de vigor e paz. Olha só, mais uma vez aqui, todo o planejamento, a energia sendo direcionada à principal paciente aqui do caso, a menina, né, que estava em caso de suicídio por obsessão, tá certo? Mas ela foi saturada de energia, de vigor e paz, tá certo? Ou seja, todo o trabalho foi preparado para conduzir dessa forma e levá-la no outro estágio. Aí ela fala assim, percebi de rever a minha mãe. Ela viu a mãe dela ali, realmente. A mãe dela estava presente, a abraçou, a acariciou, tá certo? Mas para ela ficou como uma lembrança de quando ela tinha 4 anos, quando ela viu a mãe
materialmente, tá certo? Então, veio essa lembrança para ela nesse aspecto. Mas a mãe dela, como nós vimos, pela própria narração de Manuel Filomeno Miranda, a mãe estava presente. Ou seja, o que é né, a vida eterna, a vida imortal do espírito. Né? A mãe dela estava ali presente naquele dia de socorro, a qual ela foi trazida pela prima, né, ali naquela situação. Paulo, isso, olha, a gente vê muito também no trabalho mediúnico, né? A gente tem a oportunidade de ver, sentir, participar dos acolhimentos dos espíritos que vêm em procura de ajuda, né? E na grande maioria das vezes, a genitora, a mãe, independente de biológico ou não, que dão um suporte nessas situações. Por quê? Porque o amor de mãe, ele é um amor tão imenso que ele vai muito além da nossa vida material. Então, em todos os momentos, a mãe vai estar ali. Né? Ela, tanto que, olha, quem acolheu e quem, na verdade, provavelmente tem intuído elas e a prima também, que era trabalhadora, pelo que deu para entender ali, né? A levá-la para a casa de oração, para o centro espírita. Então, eu costumo dizer que mãe a mãe, não importa a dimensão que se encontra. Exatamente, Nica. Sempre será mãe, né, para toda a eternidade. Quantas vezes você foi minha mãe? Umas 5, 6 vezes, por exemplo, né? A gente se repete, a gente gosta tanto que a gente repete, né? Tá certo? Mas é exatamente isso, e é para toda a eternidade, como disse a Nica, tá certo? Outro ponto extremamente importante é que é o processo de recuperação. Então, a moça estava agradecida por ter recebido aquelas bênçãos, aquela energia toda, mas aí ela é alertada pela prima, né? Olha, o processo de recuperar, esse é apenas o início da sua recuperação. O processo de recuperação é muito mais longo e vai depender muito mais de você, tá certo? Que hoje aqui teve todo o auxílio, etc. Aí ela pede ajuda, você vai me auxiliar? Claro que eu vou te auxiliar, tá certo? Porque o processo de recuperação será longo, como a Nica comentou ali, né? Tanto na parte psicossomática, que tem tratamento médico, tá certo? E o tratamento obsessivo, que é o tratamento espiritual. Então, o processo de recuperação não é, hoje saiu tudo bonitinho aqui, não terminou, apenas foi o início de um processo. Tá certo? Foi a largada, né, Paulo? É isso, exatamente, foi a largada. Exatamente, a largada, foi o começo, tá certo? Isso a gente vê que, infelizmente, acontece muito, né? Pelo menos, assim, eu lembrei quando você fez a leitura ainda, Nica, que a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, se satisfazem com as primeiras idas, né? Se sentem bem, né? Depois que vão na casa espírita e que recebem já alguma assistência, né? Claro. E depois, infelizmente, daí retoma os mesmos hábitos, a vida, não dá continuidade, né? É verdade, Vitor. Mas você sabe que tem duas situações, né? Tem a situação do imediatismo, que nós temos ainda, né? Que eu melhorei, e é o que basta, né? Me sentir melhor, vou seguir assim. E aí, ou cai novamente, não tem forças nem para retornar, ou não conseguem fazer a sua parte, né? Às vezes nós não conseguimos. Exatamente. Justamente por falta de persistência e por acharmos que quando nós entramos numa casa de oração, a obrigação da ajuda é de uma via só, ou seja, é só da casa de oração e das pessoas que ali estão. Então, nós ajudamos, né, tanto a equipe espiritual quanto a equipe física das casas de oração, mas fazemos oração, mas a receptividade e a mudança tem que ser do paciente, né? Perfeito. Da pessoa que está precisando de ajuda. Perfeito. Acho que é um mau hábito nosso terceirizar as coisas, né? Exatamente. É achar que aquela dose inicial, como diz a Nica, o começo, a partida do A largada.
já terminou tudo, já está tudo resolvido. E ele não quer frisar que o processo de recuperação é o principal e é o mais difícil. E pode ser longo, tá certo? E alguns equivocadamente pensam assim, não, se eu me acontecer de novo, eu volto lá. Exatamente. Só isso. E a tão fadada, que nós falamos e falamos e falamos muitas vezes, a reforma íntima, né? É como disse o Paulo, o Vitor, nem me lembro mais, a terceirização, né, do serviço, até da oração e até da mudança. Exato. Foi o Vitor que comentou isso, tá certo? Exatamente. Então, e mais um ponto aqui, que olha como o plano espiritual estava sintonizado. Então, estava sintonizado em duas amigas. Uma preocupada com comentários extremamente indevidos, que não observou, achando que a palestra foi longa, foi cansativa, foi isso, foi aquilo, sem que ele mesmo disse que ela nem ouviu parte da palestra. Por quê? Porque estava interessada em observar a roupa de uma outra pessoa. Tá certo? Olha a antítese aqui entre duas pessoas totalmente diferentes no mesmo local. Uma preocupada em verificar e analisar a vida alheia e outra preocupada em desvendar e descobrir as próprias falhas emocionais, que era a segunda personagem. Ela estava preocupada nisso. E aí, finalmente, a outra diz, você é uma espírita muito etc, 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 muito além do que eu pretendo ser um dia, tá certo? Não, uma estava no caminho certo e a outra, infelizmente, estava no caminho errado. Somente isso. Em vez dela se alertar, falar, olha, e recair em si, olha, eu, em vez de verificar a roupa da ciclana ou da fulana, eu deveria estar prestando atenção na palestra. E tirar, como ela tirou exemplos para si, de encontrar suas falhas emocionais, tá certo? Se corrigir. Como a Niga disse, a nossa reforma íntima, a nossa transição pessoal para merecermos o mundo após a transição planetária, merecemos um mundo em regeneração, tá certo? Ou seja, regenerarmos a nossa atividade, tá certo? Então, e por último, são as diretrizes de auxílio, ou seja, os dirigentes ali do trabalho foram atender um a um aqueles necessitados para dar diretrizes de auxílio para cada um, porque todos se acumulavam, né? Chegando, então, o dirigente do trabalho no plano material, claro, auxiliado pelos mentores espirituais, ali aconselhando, né? Dizendo, por quê? Porque todos, grande fluxo que usar, são de pessoas necessitadas de orientação, de auxílio, e nada melhor, né, do que receber esse auxílio, nesse caso, aqui, numa casa de oração, independente de qual a religião seja a casa de oração, né, que aqueles que estão à frente da casa de oração realmente consigam estender a mão em auxílio ao próximo. Isso que eles deixam como exemplo para nós aqui, nesse extremamente importante, né, de vivência e razão. E nós então vemos, nós não vamos conseguir fazer a segunda parte da leitura, porque o nosso programa está chegando ao final, que o conteúdo desse primeiro trecho que a Nica leu, ele é tão grande, que nós gastamos, né, aplicamos o nosso tempo a fazer os comentários necessários e consumimos o programa como um todo. Mas é importante nós termos feito isso, tá, esse comentário. Então, nós vemos a abrangência de uma reunião bem assistida, bem orientada, quem foi atendido, né, e que ficou registrado todas as nuances, inclusive da fofoqueira, né, com a outra que estava
procurando se fazer a sua reforma íntima, tá certo? Então, citou o exemplo de todas as matizes, tá certo? Então, vamos ser, né, aquele ir para a casa espírita com esse objetivo, de ir lá absorver o conhecimento e depois ir para o processo de recuperação, que não é simplesmente, olha, está resolvido 100% dos meus problemas após sair a um atendimento espiritual, tá certo? Não. Como disse a Nica, é o pontapé inicial. É simplesmente isso, tá certo? De todos nós. Tá? Então, é assim que nós devemos ver. E importante também nós sabermos que os dirigentes da casa estão aprendendo também. E, embora eles estão ali na coordenação, mas é uma lição para eles também. Então, quando nós aplicamos uma palestra, eu sempre coloco ali, a palestra, primeiro ouvinte da palestra sou eu mesmo, tá certo? Que eu tenho que procurar seguir tudo aquilo que eu estou transmitindo, porque eu sempre falo no plural, né? Nós devemos, o palestrante deve se incluir em situação semelhante a quem está ouvindo, porque tem muitas pessoas na plateia que estão em situação bem melhor e evolução do que nós, tá certo? Apenas não tem o conhecimento, né? Não fez a leitura, etc. Tá? Mas tem outros méritos e valores, outros atributos, etc. Então, nós devemos levar sempre em consideração que tanto, né, o palestrante, aquele que está levando a mensagem para frente, ele é o primeiro ouvinte, porque ele está colocando tudo aquilo que ele previamente preparou, estudou, tá certo? E deve seguir, ele deve ser o primeiro ouvinte número 1. E depois os demais, são os demais ouvintes que devem absorver da melhor forma possível. Ou do lado da fofoqueira, que estava lá querendo ver a roupa dos outros, ou daquela que estava listando todos os seus problemas emocionais que ela deveria resolver, tá certo? Então, olha só o exemplo que nós temos, tá certo? Então, eu gostaria de desejar um ótimo final de semana a todos, um bom término de sábado e um ótimo início de semana, no domingo, e uma ótima semana a todos os nossos ouvintes da Maria Rosa. Nica, as suas considerações finais. Então, agradecendo mais uma vez, né, aos nossos ouvintes, agradecendo aos meus colegas de programa, ao Sérgio também, da Maria Rosa, que faz esse programa chegar ao ar, e que, através desses ensinamentos, realmente nós possamos trazê-los para a nossa vida. É como disse o Paulo, quando nós falamos a respeito, quando nós estudamos alguma coisa, quando nós vamos falar sobre algum assunto, a primeira pessoa que aprende é a gente. Então, e que esses aprendizados cada vez mais façam parte do nosso dia a dia. É só isso que Jesus nos pede. É claro que esses aprendizados sejam sempre com a base dos ensinamentos cristãos, né? De amor, caridade, perdão e tantos outros que nós já... Nica, não é muito difícil, não. Tem uns 210 a 220 princípios e valores no Evangelho de Jesus. É só a gente seguir esses 220 que estaremos bem na fita. E, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que o título é O Homem de Bem. E daí ele coloca algumas qualidades do homem de bem, né? E ao final ele diz que é impossível nós conseguir trazê-los todos numa encarnação, mas a nossa obrigação é tentar seguir todos, mas nos aprimorarmos em alguns para que a nossa evolução vá seguindo a par e passo. Então, é isso que nós desejamos a todos e a nós mesmos, né? No Homem de Bem, ele coloca uns 10 a 15 ali, tá certo? Que são extremamente importantes,
né? Eu, como não consegui decorar os 220 ainda, Nica, eu elegi 10 principais, que são as 10 diretrizes para os outros 210, tá certo? Que ele vai falar no próximo programa, vamos cobrar dele. Ele coloca os 10. Né? Coloca os 10 que eu escolhi como principais, tá certo? Fica como uma chamada, um convite para o próximo programa. Perfeito. Então, um bom final de semana a todos e que estejamos sempre muito bem amparados pela espiritualidade maior. Vitor? Também agradecer a oportunidade, sempre é uma honra, né? E é uma alegria a gente estar aqui reunidos para falar um pouco da doutrina e que a gente, de fato, consiga despertar as nossas consciências, por mais difícil que seja, que a gente consiga, como a Nica também colocou, né? Por mais difícil, a gente tenha coragem, se exponha, tente, né? Se errou, tira as lições, vai de novo, mas persevere, que é aquilo que o Cristo pediu para nós, né? Então, que a gente consiga, de fato, ter coragem e não abandonar aquilo que deve ser a prioridade nossa, que é a vivência dos ensinamentos do Cristo, né? Então, que Deus abençoe todos nós, nossa comunidade, e que fiquemos em paz aí, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.